Olá, graça e paz. Que bom você estar aqui para juntos conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra de Deus. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e você pode acompanhar toda a série de aulas que estamos fazendo sobre o livro de Atos, observando o QR Code logo aqui no canto inferior direito da sua tela. Aproxime o seu celular e você, a partir da câmera, terá o link para acompanhar as aulas, para compartilhar, para incentivar outras pessoas a estarem conosco nesses estudos. Bem como você pode, neste outro QR Code, acessar estudos bíblicos diversos, além das aulas do livro de Atos, que contribuirão para o seu enriquecimento espiritual. Estamos em Atos dos Apóstolos e o tema do nosso estudo é o Espírito Santo e a expansão da igreja. Sobre isso que estamos estudando. Se alguém lhe perguntar, você está fazendo essas aulas remotas da escola bíblica? O que está estudando lá? Responda de pronto: o Espírito Santo e a expansão da igreja. Inclusive, há um versículo-chave, uma divisa, Atos 1:8, que eu costumo falar junto com você aqui no início das nossas aulas. Mas hoje eu vou fazer diferente, eu vou dar um tempinho para que você fale este versículo para o Senhor. Aliás, aproveite e vá decorando, hein? É importante saber esse versículo de cor, de coração. Então eu vou apenas iniciar e você vai seguir aí, tá bom? Fale esse versículo em voz alta. Mas recebereis poder. Atos 1:8. Que bom que você participou falando este versículo para o Senhor. Bem, estamos aqui em Atos 18:8. Estamos localizando Paulo na cidade de Corinto, onde ele ficou por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, seus colaboradores. Antes de embarcar, parou em Cencreia, rapou a cabeça, um voto que ele havia feito. Estudamos sobre isto na nossa última aula, Atos 18:18. Na sequência, o que temos aqui? Paulo prosseguindo nesta viagem missionária. Anfípolis, Apolônia, Bereia, Atenas, Corinto. De Corinto chegou até Cencreia. Paulo em Cencreia agora, Atos 18:18. Vamos lá. De Cencreia, ele parte para a região da Ásia. Vai para a capital da Ásia Menor. Paulo vai para Éfeso. Então, localizamos aqui, está aí a nossa setinha, acompanhando o aviãozinho, Paulo em Éfeso. Estamos, então, em Atos capítulo 18, verso 19. Atos 18, verso 19. Aqui estamos. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, seus colaboradores. Estavam com ele desde Corinto. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, tal como era do seu costume. Você deve complementar os estudos acompanhando os versículos que estão nessa barrinha azul aqui embaixo. Neste caso, Efésios 1:1 e Atos 18:4. Muito importante, hein? Continue estudando ao longo da semana e observe estes versículos que eu faço destaque aqui. Bom, na sequência, pedindo eles, os judeus, que Paulo permanecesse por mais tempo ali em Éfeso, ele não cedeu. Ele estava firme no propósito de apenas passar por Éfeso naquela oportunidade. Mas, ao partir, ele prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Paulo demonstra aqui um firme propósito, uma intenção muito verdadeira de retornar a Éfeso, de continuar ali o trabalho missionário que ele estava fazendo, de evangelização, de ensino da palavra. Ele demonstra esta vontade de retornar àquela cidade, se estiver de acordo com os planos de Deus para a sua vida missionária. Então, embarcando, ele partiu de Éfeso, conforme Atos 18, 20, 21. Vamos localizar agora Paulo
indo para Cesareia. Então, agora, por via marítima, ele deixa Éfeso e vai em direção a Cesareia, já está voltando para a região da Judéia. Atos 18, 22. Ao chegar em Cesareia, porto de Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la. Subiu até a igreja para saudá-la. Bom, este é um elemento que reforça o argumento de que Paulo fez uma visita à igreja em Jerusalém. Subiu até a igreja para saudá-la pode significar, do ponto de vista geográfico, Cesareia, porto, Jerusalém, cidadela de Davi, 762 metros acima do nível do mar. Ele subiu a Jerusalém. Essa era uma terminologia usual. Vamos subir a Jerusalém. Ele subiu provavelmente a Jerusalém e ali visitou a igreja primitiva. E na sequência, o que ele fez? Desceu de Jerusalém em direção a Antioquia da Síria, fechando a segunda viagem missionária, conforme Atos 18, 22. Vamos rememorar? Vamos, mais uma vez, lembrar como foi esta segunda viagem missionária de Paulo? Vamos lá. Rememorando, partiu de onde? Antioquia da Síria. Essa importante cidade, um farol a transmitir a luz do Evangelho, das boas novas do Senhor para o mundo gentílico. Partiu de Antioquia, passou por Tarso, sua cidade natal, na sequência pela região da Frígia, da Galácia, onde na primeira viagem missionária ele havia plantado igrejas em Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, em Listra, foi até a fronteira da Mícia e dali dirigiu-se para Troade, em direção ao ocidente. Foi a Troade, atravessou para a ilha de Samotrácia, até o porto de Neápolis, já na região da Macedônia, de Neápolis até Filipos, esta importante cidade. De Filipos, ele segue via terrestre por Anfípolis, Apolônia, até Tessalônica, a via Ignácia, uma estrada romana. Tessalônica, ele precisa sair fugido, vai até Bereia, onde também enfrenta perseguição. De Bereia, caminha então para a região da Acaia. Agora sim, ele está em Atenas, discute com filósofos, permanece ali algum tempo e vai a Corinto, uma permanência bem mais longa naquela cidade de Corinto. De Corinto resolve retornar pelo porto de Cencreia. Como vimos agora, de Cencreia navega até Éfeso, uma estada bastante curta em Éfeso, navegando novamente agora pelo mar Mediterrâneo até Cesareia. Do porto de Cesareia, provavelmente subiu até Jerusalém, visitou a igreja, desceu de Jerusalém até Antioquia da Síria. Assim, fechamos a segunda viagem missionária. Iniciou em Antioquia da Síria, terminou em Antioquia da Síria, bem como a primeira viagem missionária. Já podemos encaminhar agora para a terceira viagem missionária. Está animado a prosseguir com Paulo? Aproveite, porque essa terceira viagem missionária é rica de experiências importantes para a nossa vida cristã. E é a última que Paulo faz aí, né? Antes da sua prisão. A próxima viagem para Roma, ele já fará como um homem prisioneiro do Império Romano. Atos 18, verso 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, tendo retornado da segunda viagem e se preparando para a terceira incursão, Paulo partiu dali. Novamente, parte de Antioquia da Síria, que era o motor a impulsionar toda a carreira, vocação missionária de Paulo. Viajou pela região da Galácia, da Frígia, mais uma vez, né, viajando pela Galácia, pela Frígia, fortalecendo os discípulos naquelas igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária, havia visitado na segunda viagem missionária e agora na terceira, mais uma vez, demonstra todo o seu amor, o seu cuidado pastoral com os irmãos nas regiões da Galácia e da Frígia. Lembrando, tem ali Atos 16, 6, Atos 14, 22, para você complementar os estudos.
Bom, terceira viagem missionária inicia-se em Atos 18, 23, indo até Atos 21, 16. Temos uma longa jornada a percorrermos juntos com o apóstolo Paulo e também com Lucas, que relatou tudo isso para nós e o Espírito Santo cuidou para que pudéssemos estudar nesses nossos dias. Terceira viagem missionária de Paulo. Pois bem, tem aqui um mapa que eu separei especialmente para você, com bastante cuidado, a fim de acompanharmos a rota missionária de Paulo. Não se perca, acompanhe na tela comigo, são muitas cidades visitadas pelo nosso agente missionário. Partindo de onde? Bem aqui à direita, partindo de Antioquia, né? Antioquia da Síria. Paulo vai até Tarso, a sua cidade natal, e caminha-se para a região da Galácia, da antiga província da Licaônia. Ali você vê Icônio, de Icônio até a Panfilha, Antioquia da Psídia, bem próximo ali, mais ao sul, bem próximo à região da Panfilha, seguindo para Éfeso. Já estamos na Ásia Menor, Éfeso, capital da Ásia Menor. De Éfeso, ele vai até Troade. De Troade, navega para o porto de Neápolis, agora já na Macedônia. Chegou na Macedônia, aquela região onde ele já havia visitado e plantado igrejas e sofrido perseguições na segunda viagem missionária. Faz o mesmo caminho. Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. De Bereia vai para Caia, mesma rota da segunda viagem missionária. Hein? Atenas, Corinto. Corinto retorna para Bereia. Olha que interessante. Agora ele faz um caminho de volta, né? A partir de Corinto, retorna a Macedônia, a Bereia, a Tessalônica, Apolônia, Anfípolis, Filipos, Porto de Neápolis, retorna para Troade. De Troade, ele passa ali por Quios, de Quios, Samos, Miletos, né? De Miletos até Cós, de Cós Rhodes, Rhodes até Pátara, uma viagem marítima mais longa um pouco agora, indo até Tiro, na Fenícia, porto de Tiro Ptolemada, Ptolemada já no porto de Cesareia, Jerusalém, terminando a terceira viagem missionária. Note que ele partiu de Antioquia da Síria e termina a viagem em Jerusalém. Interessante, né? Primeira viagem missionária, ele começou e terminou em Antioquia da Síria. Segunda viagem missionária, de igual modo. Mas nessa terceira foi diferente. Ele começou em Antioquia da Síria, mas concluiu a viagem em Jerusalém. Então, é uma rota bastante longa e vamos detalhar para você agora com bastante cuidado nesta introdução à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos adiante. Terceira viagem missionária, vejo que há um espaço aqui para adicionarmos algumas informações relevantes e que certamente vão incentivá-lo, motivá-lo a este estudo. Vamos ao calendário? Sim, esta viagem ocorreu provavelmente entre os anos 53 e 57. Alguns colocam 52, outros 54. Vamos ficar aí entre 53 e 57 após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 31 check-in e check-out. Hein? Que interessante, hein? Entradas e saídas de cidades. Foram, na verdade, 24 cidades. Para ficar barato, vamos colocar aí 24 cidades visitadas, porque algumas ele visitou 2 vezes no retorno, né? Principalmente naquela região ali da Macedônia, né? Também ali em Troade, ele passa pela mesma cidade, indo e voltando. Perfazendo aí, contei com atenção para você, 31 entradas e saídas, né, de cidades, passando por 24 cidades diferentes, nas províncias, ali partindo da Síria, indo ali em direção a Tarso, depois a Galácia, também a Ásia Menor, da Ásia Menor
Macedônia, Caia, voltando para a Ásia, retornando, região da Fenícia, até a Judéia. Uau! Puxou a malinha, hein, Paulo, hein? E desfez malinha e fez malinha de novo, muitos check-ins, muitos check-outs, muitas viagens marítimas, viagens a pé, terrestres, um grande esforço missionário. Durante esse período aí, entre 3 anos e meio, 4 anos de viagem missionária. Qual era o alvo? Ele estava indo em direção aos gentios. Ele já não estava mais pregando na Judéia, naquela região próxima à Judéia, Samaria, até mesmo Antioquia, onde havia uma importante colônia judaica. Não, ele já estava destinado ao mundo gentílico, pregando aos gentios. Outro ponto importante para você ter em mente: Éfeso. Éfeso era um propósito de Paulo. Ele precisava visitar Éfeso, ele reconhecia a importância, ele fez um caminho longo visitando as igrejas que ele já havia constituído na Galácia e também na Macedônia, mas ele queria chegar até Éfeso. Isto que ele precisava, ele tinha uma visão estratégica da importância daquela cidade. Ele queria dialogar com as pessoas que ali viviam e queria apresentar as boas novas da salvação. Enfrentou Paulo muitas dificuldades, muitas perseguições. Esse caminho não foi nada fácil. E ele diz que enfrentou feras em Éfeso. Muitos não queriam, inclusive, que ele retornasse a Jerusalém, temendo que ele fosse preso em Jerusalém quando voltasse. Foram grandes as dificuldades, mas Paulo queria concluir a carreira, concluir a missão que Deus o havia confiado. Mais um ponto de destaque: o seu comprometimento. Desde lá o concílio de Jerusalém, em Atos 15, Paulo se dispôs a ir aos gentios, mas ele tinha um firme compromisso de apoiar a igreja primitiva em Jerusalém, particularmente em razão da fome, em razão da escassez que acometia aquela região oportunamente a essas viagens de Paulo. Então ele estava comprometido a retornar a Jerusalém. Note bem que ele conclui a viagem onde? Em Jerusalém e não em Antioquia, confirmando o seu comprometimento, a sua palavra com os irmãos que ali passavam dificuldades. Está aí uma bela tela, um belo visual e pontos importantes que você deverá sempre manter nos seus estudos, observar ao longo da terceira viagem missionária de Paulo. Os objetivos desta terceira viagem missionária, vou tomar a liberdade de levantar para você 4 objetivos, buscando elucidar o que estava na mente de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para fazer esta viagem. Primeiro, ele precisava fortalecer as igrejas. Havia o ataque dos judaizantes, haviam aqueles que estavam combatendo o seu apostolado, o seu ministério, e ele retorna às igrejas já plantadas na primeira e na segunda viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos e evitar que vãs doutrinas, falsas doutrinas se espalhassem, tomassem corpo no âmbito da igreja. Você pode conferir em Atos 18, 23, se ele realmente tinha este objetivo. Segundo objetivo, retornar a Éfeso. Ele não havia se comprometido a estar em Éfeso, ele não passou ali pouco tempo, mas ao partir disse: eu voltarei se o Senhor assim permitir. Então havia também ali um acordo, havia uma disposição a retornar a Éfeso, conforme Atos 18, 21. Terceiro objetivo, recolher ofertas nestas viagens missionárias, nestas igrejas, algumas igrejas bastante prósperas, e irmãos com um coração doador, com um coração colaborador na obra. Ele visa então recolher ofertas e retornar com estas até Jerusalém, porque os irmãos ali passavam dificuldades. Acompanhe ali o relato em Romanos, que o Paulo mesmo faz, de capítulo 15, de 25 a 27. Ele mesmo faz menção a isto.
e também expandir a obra missionária, claro, né? E tem como ponto focal a cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. Atos 19 e 20, ele quer, de fato, expandir a obra missionária. Você concorda comigo? São estes 4 grandes objetivos: fortalecimento das igrejas, o retorno a Éfeso, recolher ofertas, levá-las a Jerusalém e expandir a obra missionária. Nobres objetivos motivando, impulsionando Paulo para a terceira viagem missionária, a despeito de todas as tribulações que ele haveria de passar. Ainda nessa terceira viagem missionária, quero trazer até você 2 cidades, uma menção especial nesta introdução para aguçar o seu interesse. Sobre 2 cidades em especial. A primeira delas é a cidade de Éfeso. Me comprometo a dar mais detalhes sobre Éfeso logo adiante nas próximas aulas. Por ora, veja bem, capital da Ásia Menor, cidade comercial importante, sede de tribunais romanos, cidade estratégica para a expansão do trabalho missionário da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, uma cidade envolvida com magia, com paganismo, templo, o mais famoso templo de Diana, Diana dos Efésios, um lugar de batalha espiritual. Paulo estava ali, então, se dispondo, ao mesmo tempo em que expandia o evangelho, ao mesmo tempo em que levava boas novas aos gentios, em que cumpria a missão de, no poder do Espírito Santo, semear a palavra até os confins da terra. Paulo sabia que enfrentaria muita resistência por parte dos judeus e também por parte daqueles adoradores dos deuses pagãos, em particular os adoradores de Diana dos Efésios, que ganhavam muito dinheiro com isto, com a comercialização dessa religiosidade que estava impregnada naquela cidade, tanto quanto aqueles que executavam encantamentos e magias. Então havia uma disposição para o trabalho missionário, mas havia também uma convicção de que o enfrentamento de uma batalha espiritual teria lugar na cidade de Éfeso. A segunda cidade que eu quero instigar para que você estude mais sobre ela, esteja preparado para o entendimento da sua importância nessa terceira viagem missionária, é Jerusalém. Jerusalém é sede da igreja primitiva, ainda que a expansão para o mundo gentílico não partisse de Jerusalém, mas sim de Antioquia da Síria. Contudo, ali estava todo o tesouro, toda a fortaleza espiritual dos apóstolos, mas vivendo toda aquela igreja, todos aqueles irmãos que haviam se convertido a partir de Pentecostes, vivendo uma situação dificílima, por escassez, por fome, pela seca, pela falta de apoio do Império Romano, e a igreja compartilhando o pouco que tinha, mas precisava de ofertas, e Paulo havia se comprometido a recolher ofertas nas igrejas e levar até Jerusalém. Esta era uma intenção muito nobre de Paulo, e a igreja de Jerusalém aguardava por isso. Também Paulo, por meio dessas ofertas, tinha também a vontade no seu coração de demonstrar para aqueles irmãos em Jerusalém, cristãos provenientes do judaísmo, que agora o mundo gentílico, já fazendo parte do corpo de Cristo como igreja, representava uma unidade, que não havia 2 igrejas de Cristo, uma igreja de Cristo dos judeus e outra igreja de Cristo dos gentios. Não, ele quer mostrar que a boa vontade, a colaboração, o carinho, o amor dos gentios, levantando ofertas, entregando essas ofertas para que Paulo as levasse até Jerusalém, representava unidade.
integração, o fortalecimento de ambos os povos gentílicos, o povo judeu, que todos eles estavam agora irmanados no corpo de Cristo, que era apenas uma igreja, não uma igreja voltada apenas para os judeus e outra igreja segregada para os gentios, não, que era uma igreja apenas conforme a vontade de Deus, que não haveria mais separação entre judeus e gregos, entre judeus e gentios. Essas ofertas seriam um bom exemplo, uma demonstração, uma forte evidência para aqueles que estavam em Jerusalém de que os gentios de fato haviam se convertido a Cristo e entendiam os judeus como irmãos, e a recíproca deveria ser verdadeira. Também Paulo aproveitaria essa oportunidade para defender o seu ministério perante quem? Perante os não-judeus. Ele sempre visitava a sinagoga, sempre falava para os judeus, mas ele havia entendido que o seu ministério era frente àqueles que não seguiam o judaísmo, aqueles que estavam no mundo pagão. Era esta a sua missão e ele pretendia, mais uma vez, junto à igreja em Jerusalém, defender o seu apostolado, defender o seu ministério. Portanto, essas duas cidades são chave para o entendimento da terceira viagem missionária de Paulo, Éfeso e Jerusalém. Mantenha no seu caderninho aí de estudo, mantenha então nas suas notas e aprofunde-se mais sobre Éfeso e sobre Jerusalém. Eu vou te ajudar, você não vai ficar sozinho não. Nas próximas aulas nós vamos acompanhar tudo isso juntos e eu prometo trazer o melhor conteúdo que o Senhor me permitir. Está pronto para a viagem? Vamos viajar? Vamos viajar com Paulo, seus companheiros missionários? Vamos fazer missões até os confins da terra? Você está preparado para esta viagem missionária? Que bom! Vamos fazê-la juntos. Terceira viagem missionária. Dita esta introdução, que eu espero tenha sido motivadora para você, a partir da próxima aula nós iniciaremos o estudo da terceira viagem missionária, versículo por versículo, cidade por cidade, tribulação por tribulação e vitória por vitória, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos essa aula? Oramos, Senhor, agradecidos a Ti mais uma vez pela oportunidade de termos a Tua palavra à nossa disposição para entendimento e crescimento espiritual. Ó Deus, nós oramos mais uma vez pelos missionários desde aquela época de Paulo até os missionários dos nossos dias e aqueles que estão sendo levantados nas igrejas, para que tenham força, vigor e que sejam revestidos do Espírito Santo de Deus, para que levem a Tua palavra até os confins da terra. Fazemos desta oração para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado comigo esta importante jornada missionária de Paulo. Nós vamos dar prosseguimento na próxima aula e quero também dizer que você precisa manter uma rotina de estudo e oração ao longo da semana. Não fique apenas nos estudos aos domingos, assim que eu disponibilizo as aulas aqui às 9 horas da manhã, a cada domingo no canal do YouTube. Mas que você se mantenha em oração por esse ministério e se mantenha também à disposição de Deus para fazer o trabalho missionário aí na sua casa, na sua rua, no seu local de trabalho, de estudo. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.